Oi gente, eu sou a Raíssa, eu tô aqui com a Lucy do blog e do canal no YouTube chamado SOS Girls e a gente vai conversar um pouco sobre desconstrução, transição capilar, sobre o foco mesmo do blog dela, falar um pouco sobre raça, sobre esses temas mais polêmicos e ela vai estar aqui pra contar tudo pra gente, tá bom? Então vamos lá. Então, Lucy, por que você criou o seu blog? Então, eu criei meu blog porque eu tava num período de transição capilar, que é o período onde a gente sai das químicas alisadoras, das químicas relaxantes para abrir o cabelo crespo. E aí eu tava nesse período, tava saindo disso para um cabelo mais natural, sem química. E é um mundo muito diferente, é um universo muito diferente, são nomes diferentes, técnicas para cuidar do cabelo diferentes. E eu tava com muita coisa na minha cabeça e todo mundo sempre perguntava porque as coisas que eu fazia funcionavam. Eram muitas Diquinhas caseiras. Eram muitas dicas caseiras e coisas assim meio elaboradas, meio que a gente não usa, alimentos no cabelo. E aí sempre funcionavam as dicas. Então ficava muita coisa na minha cabeça e eu resolvi criar um blog bem simples, não tinha nada, nem meu nome, só pra colocar aquilo e quando a pessoa me perguntasse eu mandar o link, toma, lê pra não ter que explicar de novo, e lê e entenda. E eu peguei gosto de escrever, porque eu já escrevia desde muito nova. E aí comecei a falar sobre outras coisas, sobre maquiagem, sobre minhas dicas baratinhas, porque, né, a gente é pobre, tem que dar um jeito de fazer as coisas. E aí cresceu e acabou indo pro canal, porque muita coisa a gente não consegue escrever e tem que falar. Só um minutinho que eu tô fazendo já. Então, e por que você decidiu entrar em transição? Eu decidi entrar em transição porque, pra quem não sabe, alisar o cabelo custa bastante. Era tipo R$200 pra alisar o cabelo de 2 em 2 meses. Meu cabelo era muito crespo, então eu tinha que alisar e fazer chapinha, e fazer secador, muitas coisas, fazer escova sempre, porque meu cabelo é bem crespo e alisar ele não era fácil. E eu não tinha muito dinheiro pra ficar dando. E tava me incomodando ter que acordar tipo 2 horas mais cedo pra poder escovar o cabelo. Foi só por estética. E depois quando eu fui vendo os cachinhos e fui me apaixonando pelo meu corpo, por quem eu nasci, do jeito que eu nasci, eu achei tão lindo e fiquei com tanta neura. Por que eu deixei tanto tempo? Por que eu não me assumi antes? Por que eu não me sinto bonita do jeito que eu nasci? Se eu me sinto bonita de cabelo liso, eu obviamente deveria me sentir bonita de cabelo natural também. E aí acabei tomando um amor muito grande e assumindo. Então, e como você introduziu a questão do feminismo e da cultura negra no seu blog? Então, quando a gente entra em transição capilar, são muitas coisas novas. E a gente começa a entender o porquê que a gente alisou o cabelo por tanto tempo. A gente começa a entender que foi um processo estético, né? Óbvio. A gente também começa a entender que nossos pais não sabiam cuidar dos nossos cabelos e sempre recorriam pro relaxante, pro alisamento. E a gente começa a entender a raiz disso. Por que nossos pais não sabiam cuidar do nosso cabelo? Porque a mídia e porque o mundo não se interessava pelo nosso cabelo. Porque o nosso cabelo é crespo e pertence a uma raça, que eu não gosto muito dessa palavra, mas pertence a pessoas de peles mais escuras. E como o nosso país é muito misturado, são muitas pessoas mais claras, mas miscigenação incrível, são muitas pessoas com pele mais clara, como eu, que não deixo de ser negra, como a Raíssa também, só que com cabelos mais crespos, mais cacheados. E aí a gente vai chegando na raiz do problema. Transição capilar vai fazendo você estudar coisas bem estéticas e vai fazendo você entrar na raiz do problema. Por que você alisou o seu cabelo? Por que você quis tanto entrar num padrão estético? Por causa do racismo. As pessoas impõem, basicamente. Exatamente. Né? Tá sempre aquele padrão mais modelo, mais top model, com cabelo liso, magrinha. E a gente vai chegando na raiz do porquê as maiores modelos são brancas, porque a nossa cultura preza pessoas de cores mais claras. Por que são magras? Porque a nossa cultura preza pessoas, fica endeusando pessoas de corpos mais magros. E a gente vai chegando bem na raiz do problema, que é sempre um racismo estrutural, um racismo velado, um racismo secreto, aquele não sou racista mais. E a gente vai chegando na raiz do problema. E aí, a transição capilar, você assumir seu cabelo crespo, sendo que você passou tanto tempo escutando que você não podia assumir, você vai começando ligando numa luta negra. E começa a achar pessoas com os mesmos pensamentos e vai estudando várias coisas, entendendo por que você negou tanto a sua raiz. Por exemplo, não só de cabelo, e sim corpo, porque eu também não sabia que era negra. Nem ligava muito nas questões raciais. Então, tudo isso foi esteticamente por causa de um cabelo. Por isso que a revolução estética é tão importante. E seus vídeos têm a proposta de ajudar alguém? Alguém já veio conversar com você, pedir ajuda ou pedir conselhos? Muito mesmo, porque eu sou negra, eu sou gorda, eu sou mulher e sou bissexual. Então, eu sem querer, eu tô no meio de vários grupos que não têm privilégios, que sofrem muita opressão,
é racismo, é machismo, é homofobia, é lesbofobia, é tudo em cima e eu faço parte desses grupos. Então eu acabo sendo muita voz Mosquito. eu acabo sendo muita voz pra quem não tem, ou pra quem... Porque todos nós temos voz. Só que eu achava que não tinha voz pra falar sobre certas coisas. E a minha vivência sempre vai ser maior do que qualquer coisa. A minha experiência com todas essas fobias, homofobia, o racismo, todos esses preconceitos. Então as pessoas, elas não sabem como lutar, elas não entendem por que sofrem tanto. E depois que eu acabei entendendo, certo? Como eu falei, chegando na raiz do problema e falando sobre isso de uma forma mais simples, de uma forma menos acadêmica, porque eu não tô na faculdade, muita gente também não tá, eu fui acabando levando esse assunto para as pessoas que entenderem mesmo, porque a informação chega muito quebrada, muito distorcida. A gente só sabe que a gente precisa, assim, mas por quê? Por que a gente precisa do feminismo? Por que a gente precisa lutar contra o racismo? Porque a gente tá nesse meio, a gente faz parte desse grupo que sofre e que não tem voz. Então, quando um tem voz, ajuda o outro a ter voz e ajuda o outro a ter poder e a gente faz essa roda de empoderamento e de desconstrução. E o seu marido, pra quem não sabe, ela é casada. O seu marido, ele apoia, ele entende as suas causas, ele te ajuda, ele luta, a desconstruir as pessoas. Assim, então, pra quem não sabe, né, o meu marido, ele é branco, ele é hétero. E eu casei cedo. Ele é homem, e casei muito, muito cedo. E a gente é ensinado a ser racista, tá? Não é só porque eu sou negra que eu nunca disse frases racistas, nunca fui racista com ninguém. Mas ele, como qualquer pessoa branca, as pessoas são ensinadas a serem assim, a sociedade é ensinada a ser assim. E a gente foi se desconstruindo junto. Ao mesmo tempo que eu comecei na transição capilar, comecei a chegar na raiz do problema, com essa vivência, porque quando você é casado você tem uma vivência muito maior, ele começou a entender certas coisas, a tirar certas palavras do seu vocabulário, a tratar pessoas de forma diferente, a ver o mundo com outros olhos. Mesmo sendo branco, você não é que você não possa lutar pela causa, você não vai tomar a voz da causa, porque você não sofre. Você não sabe, você não sabe, você não tá. Mas deixar... até que a gente já conversou, né? É muito fácil para um branco falar sobre isso, falar, tá querendo privilégio, tá querendo atenção, quando você não tá sofrendo aquilo. Exatamente. Então eu aprendi a ter voz e a falar sobre isso, e ele aprendeu a calar a boca, na raiz do problema, a calar a boca e entender quando outra pessoa fala, tem que ter lugar de voz, lugar de fala, e que a outra pessoa tá falando não pode ser banalizado, tem que ser escutado e tem que ser entendido, e por que a pessoa tá sofrendo. E ir se desconstruindo aos poucos. Ninguém nasce desconstruído, ninguém nasce 100%. Pelo contrário. Não, né? pelo contrário. Totalmente. Nada. A gente já vai aprendendo desde pequeno a odiar certas coisas, a gostar de certas coisas, a ter certas opiniões, que a gente nem sabe por que tem. Então a gente vai se desconstruindo junto. Eu me desconstruo até hoje. A vida é uma fase de desconstrução pra sempre. Eu sinto que eu vou morrer me desconstruindo. Isso é muito bom. Sempre aprendizado, isso é muito bom. Sempre aprendizado. E como o casamento é uma vivência dos dois muito maior, um vai aprendendo com o outro, gente. É impossível. Se ele não aprender, é porque realmente ele tá pouco se fudendo. Tá difícil. Tá difícil. Aí vai ficar difícil, mas se tá aprendendo, a gente vai aprendendo junto. Entendi. Assim, além do blog, você usar pra ajudar as pessoas, acontece o contrário de pessoas chegarem e contar alguma coisa pra você e você se sensibilizar, isso te ajudar na tua vida pessoal? O blog ajudar na sua vida pessoal? Muito. Em coisas pequenas, tipo dicas de cabelo e de maquiagem, coisas pequeniníssimas. Que a gente adora. Não, a gente é uma troca absurda de informação, porque do mesmo jeito que você tá ali passando alguma informação, ou fazendo alguma brincadeira, ou passando alguma dica do seu dia a dia, as pessoas vão fazer o mesmo. E isso é muito legal quando atinge esse ponto. E de me sensibilizar... Gente, olha só, eu sou negra, eu sou gorda, eu sou periférica, eu sou pobre, mas eu não sou trans. Eu não sou lésbica. Então, uma pessoa lésbica que venha falar da vivência dela é mais motivo pra eu me desconstruir, pra não repetir certas frases que podem ser lesbofóbicas. E você não saber, né? E eu não sei. Caso de você falar, por exemplo, coisas como favelado. Favelado, e usar isso como um termo de barraqueiro, mas não querendo dizer que todo favelado é barraqueiro, mas já dizendo. Exatamente, então você ter contato com... Porque assim, o blog, quando ele chega num limite, ele chega num ponto que ele atinge muitas pessoas ricas, pobres, brancas e pretas, de vários lugares do Brasil, do mundo. Eu converso com pessoas da Itália, eu converso com pessoas da Espanha. Nossa, é muito legal. louco, é muito louco. E aí você aprende como é o racismo lá, como é o racismo aqui, porque são lugares diferentes, são racismos diferentes. Você aprende... Cultura diferente. São muita cultura diferente. Você aprende a valorização da mulher em outro lugar, como é aqui.
você aprende a lidar com certos outros tipos de preconceitos, porque eu, por exemplo, não sou trans. Mas quando eu conversei com uma pessoa trans, eu vi como eu tinha palavras que eram transfóbicas, que eu ofendi, porque eu não sou trans. Passou por algo do tipo, de uma pessoa tentar falar de uma forma mais carinhosa e acabar machucando. Acontece muito. Bom, meu cabelo é branco, então se você fala que meu cabelo é diferente, ok, eu entendo o cabelo branco diferente. Mas você falaria a mesma coisa pra uma pessoa que tem cabelo liso, branco? Aí, por exemplo, eu trabalho num lugar onde uma mulher chegou e a gente tava falando sobre alguma coisa, e uma cliente, e ela chegou e falou assim: eu já falei que eu não sou preta, que ela é uma pessoa branca, esteticamente totalmente branca. Porque é muito difícil você definir quem é branco e quem é preto, mas ela era uma pessoa de cabelo liso, feições finas, totalmente branca. Eu já falei, eu não sou preta, mas eu tenho alma de preta porque eu sou favelada. Ou seja, você simplesmente pegou todas as pessoas pretas que você conhece, colocou num globo e globou todas elas como faveladas. Porque preto é pobre. Alma de preta. Alma de preta. Gente, não. Alma de preta favelada. Não fala isso, gente. Não fala isso. Tem palavras. Que a gente não presta atenção, exato, acaba magoando. A gente vai repetindo. A gente só repete o que passam pra gente. E a gente acaba repetindo pra sempre. E aí você só vai repetindo certas palavras, certas coisas e acaba magoando certas pessoas. Você não é obrigado a saber de tudo, mas você é obrigado a ficar quieto e escutar e se pôr no lugar da outra pessoa. E o blog... E também aprender a se desculpar, né? Exatamente. Gente, aconteceu isso comigo agora, num vídeo que eu fiz sobre sotaque carioca. E normalmente carioca, tudo carioca fala que não tem sotaque, eu acho que até hoje não tem sotaque. E eu falei assim, gente, eu amo sotaque nordestino. E uma moça botou assim no comentário, sotaque nordestino? Como assim sotaque nordestino? Você já viu o tamanho do Nordeste? Então, você tá pegando todos os sotaques e englobando num só. Eu falei, cacete, me desculpa. Não, de verdade, gente. Porque isso acontece até com a gente. Por exemplo, eu tenho amigas de Niterói que falam diferente de totalmente. Que eu falo aqui. Se o Rio de Janeiro, que é desse tamanho, já acontece essa diferença, imagina o Nordeste. Não, mas você também... Isso eu já acho uma coisa meio... Assim, você não quis dizer que é o sotaque nordestino só do Nordeste, não, todo mundo fala igual, não. É aquele jeitinho. Eu amo o sotaque, sei lá, do Ceará, de Fortaleza. Todos os lugares vai ser difícil. É aquele momento da gente chegar num consenso, eu pedir desculpa, porque se aquilo magoou outra pessoa, no caso, sabia ter que pedir desculpa. Exatamente. E a gente chegar no consenso, por quê? Me explica. Qual é a diferença de um lugar? E a gente aprende. É muito louco. Eu acho que eu aprendo muito mais do que eu passo alguma coisa. Nossa, eu aprendo muito mais. Nunca. Você já sofreu preconceito pelos próprios negros? Já, porque como nós negros, nós fomos ensinados a odiar nossa pele, nosso cabelo, nossa boca, nosso nariz, tudo nosso. Então quando você se odeia, você vai propagar esse ódio pra uma pessoa igual a você. Não tem como. Então eu não vi uma mulher negra bonita. Por que eu ia ver uma pessoa negra bonita se eu me acho feia e eu sou negra? As minhas maiores ídolas eram brancas, os garotos, meus crushes, os garotos que eu era apaixonada, todos eram brancos, entendeu? Porque eu fui ensinada a odiar. E se você odeia o seu similar, você se odeia e vice-versa. Então é óbvio que eu sofro racismo. Isso já entra na questão da aceitação também. Já, né? se você... Totalmente. Olha só, o meu segredo pra aceitação, todo mundo fala, cara, como é que você começou a se amar? O meu segredo pra aceitação foi ver outra pessoa similar a mim bonita. Enxergar beleza numa mulher preta, enxergar beleza numa mulher gorda, enxergar beleza em pequenas coisas. E aí eu fui vendo que eu sou bonita porque ela é bonita. E aí você quebra uma parede enorme na sua cabeça. Desconstrução dói, mas é tão libertador que eu aconselho pra todo mundo enxergar beleza em pequenas coisas. O movimento negro é muito radical. E por que você acha isso? Ou você concorda com essa situação, com essa frase? Então, porque a gente não pode simplesmente pegar tipo um feminismo ou um movimento negro e unir tudo de uma vez só, porque tem vários. No feminismo, por exemplo, são várias vertentes. No movimento negro são pessoas que acreditam em outra coisa e pessoas que acreditam em outras coisas. A gente é um movimento com milhões de pessoas que pensam em uma coisa igual, que existe racismo, mas com ideias totalmente diferentes. Por quê? Ou por que acontece, porque deixa de acontecer. Radical, em alguns âmbitos sim, porque assim, pensa assim, imagina uma cultura que foi roubada, que foi maltratada, que foi levada de um lugar para o outro, que foi escrava, foi retirado tudo. Eu não estou falando de mim porque eu nunca fui escrava, mas eu colho frutos da escravidão. Porque você pensa na bisavó, do bisavó, do bisavó, do meu avô, do meu pai. Isso vai crescendo, então tipo, dificuldades que eles têm vai diminuindo, mas continua na nossa família presente. Ninguém se faz de vítima, não é que uma pessoa negra se faz de vítima, mas a gente tem noção de que nós temos uma herança, um passado que afeta o nosso presente e vai afetar o nosso futuro, por um bom tempo se nada for feito.
E nem vocês estão tentando agora, né? Exatamente desconstruir isso. Exatamente. Então imagina, eu vou falar da minha experiência. Eu cresci escutando que meu cabelo é duro, que meu nariz é muito feio, que minha boca é horrorosa, que meu corpo é ridículo, sabe? Que nada combina. Eu cresci sem autoestima, eu cresci sem esperança do futuro. Parecem poucas coisas, mas juntas todos os dias da sua vida se tornam praticamente a sua vida, se odiar. Então, quando eu descubro por que isso tudo aconteceu e que isso tem explicação, que várias pessoas sofreram a mesma coisa, a gente vai se juntar, vai ódio pra que lado, gente? Vai ódio pra quem fez isso pra gente? Quem ensinou as pessoas a serem assim? Uma generalização. Claro, a gente tá com ódio, a gente tá com dor, quem sofre vai bater. Não é possível uma criança que foi ensinada na base da porrada, se não tiver um lar de amor, alguém que dê amor pra essa criança, ela vai crescer dando porrada. Você apanha, você aprende a bater. Então, quando você sofre, você vai revidar com dor. A gente não pode mudar o mundo com amor. Eu não acredito nessa Só de que com amor. só com amor. Temos exemplos, né, disso. Não, nós temos na luta exemplos negra. disso na luta negra de grandes homens e grandes mulheres que tentaram com amor e morreram, e grandes homens e grandes mulheres que lutaram com ódio e morreram, do mesmo jeito. Então, eu acho que tem que ter um bom senso nisso aí, tem que ser um balanceamento certinho. Com amor, com beijinho e acolhendo todo mundo não vai mudar. Já tentamos e não deu certo. E só com ódio, só com porrada também não vai mudar. Porque ninguém nasceu desconstruído e paciência é a chave. Eu acho que a questão da paciência é exatamente isso que você falou. Acho que a questão de entender e respeitar, isso é muito... Mas o problema é esse. As pessoas são muito egoístas, elas acabam não querendo ver o outro lado. Elas não saem do que é cômodo pra elas. Exatamente. Elas não As vão pessoas mais além. As pessoas estão acostumadas com aquela vida, com os privilégios, e não estão dispostas a abrir os olhos e entender que outras pessoas não têm os mesmos privilégios. Então tem que ter um balanceamento deles ter... Porque assim, a maioria de nós não temos um psicológico muito forte porque sofremos muito. Quanto mais negro, com a pele mais escura, com traços ainda mais negros, mais você vai sofrer. Mas isso não vai excluir pessoas mais claras do mesmo sofrimento. Pelo contrário, vai deixar menos aparente. Então, a pessoa vai com tudo, vai com toda a força. Mas a gente tem que lembrar que nem todo mundo é desconstruído. Muitos negros não são desconstruídos. Muitas pessoas estão em processo de desconstrução. Então é boa essa troca, como acontece no canal. Ei, você errou, pô, desculpa, vamos aprender junto. E tem pessoas que não vão mudar. Aí a gente se exclui do mundo. Aí não dá pra lutar com a mão, não dá pra ficar esperando a vida inteira também. Bom, qual é a melhor forma de desconstruir uma pessoa? Essa é tensa, essa é uma questão polêmica, porque, né? Melhor forma. É assim, porque eu divido o mundo em duas partes. Pessoas que são sensíveis ao sentimento das outras pessoas. E pessoas que estão cagando pra esse sentimento dos egoístas. Não tem como desconstruir uma pessoa egoísta, porque ela não vai se colocar no lugar da outra pessoa pra entender a dor dela e desconstruir um pensamento que faz mal a essa pessoa. Então, se você é uma pessoa que tem um pouco de sensibilidade, não precisa ser um chorão que nem eu, não precisa ser canceriano que nem eu. Não precisa. Mas você que tem um pouco de sensibilidade e prestar atenção na dor do outro, você vai num ponto da sua vida começar a desconstruir pequenos pensamentos, pequenas frases que vai fazer mal a outra pessoa. Agora, se você não tá nem aí pra dor da pessoa, vai ser meio que complicadíssimo de desconstruir. Só quando você passar por isso. Aí você vai, ou você vai pela dor ou você vai pelo amor. Como qualquer frase de vó e de mãe, você vai pelo amor ou você vai pela dor. É difícil, né? Na maioria das pessoas que não passam por isso, enxergar o outro... É exatamente o que a gente tá falando, enxergar o outro lado é complicado. Elas não saem daquela linha, daquele âmbito de... Comodismo, exatamente. Elas não saem daí. Gente, mas a gente tem que ter paciência. Tentou, não deu certo. Deixa a pessoa pro lado, vai pra próxima. Acho que ela se resolve sozinha, né? Uma hora a vida mostra. Uma hora a vida mostra. Vai morrer sem desconstruir, mas uma hora vai apanhar e pode se desconstruir. Mas assim, procura pelos seus iguais. Em vez de perder muito tempo com gente que não quer mudar, vai empoderar outra pessoa. Vai dar voz. Essa questão do empoderamento, né? A gente não levantou muito sobre isso. É uma questão que tá muito em alta. Agora a gente tem falado muito e muita gente não sabe o que é o empoderamento. Então, empoderamento... eu falo da minha palavra que é mais fácil. Mas, tipo assim, você fazer a outra pessoa entender que ela tem poder de alguma coisa. A gente fala muito sobre... A gente fala muito sobre empoderamento estético. Não é menos importante, mas não é só isso. Eu, de cabelo branco, posso empoderar outra pessoa que tem um cabelo crespo e que sempre quis ter um cabelo colorido, branco, platinado, enfim, e que nunca viu. Empoderamento tem muito a ver com representatividade. Exatamente. Você se vê em algum lugar e falar, eu posso também, porque ela pode ou ele pode. É o que a gente fala também muito das bonecas, por exemplo, as Barbies, né? Exatamente, todas brancas. Isso acontece muito com crianças. As crianças não entendem, as crianças não têm essa mentalidade pra
pra entender dessa forma que a gente compreende hoje em dia. Então assim, por que eu não me vejo? Por que eu não me vejo nos desenhos de princesa? Exatamente. Agora não, eu acho isso muito importante. Exatamente. Muito importante. Por É exemplo, muito. princesas como a Diana. É uma chave aí para tem- desconstrução. É. Representatividade e empoderamento. Muito Então, importante. o empoderamento tem o estético, que é eu tô aqui de cabelo branco, tem uma garota de elite, cabelo crespo, eu quero ter um cabelo branco, não sei como, não pode, preta não pode ter cabelo branco. Então ela me viu, ela gostou, ela viu bonito, então ela, poxa, eu posso isso, eu tenho poder de Eu fazer vejo isso. muito isso nos comentários do seu canal, né? As pessoas, elas se... Foi exatamente a representatividade. Elas se veem ali, elas falam, caraca, então eu posso. Se ela pôde, se ela fez, eu posso. Exatamente, e isso é muito importante, porque eu me inspiro, não é bem inspiração, mas eu me senti representada por outra pessoa e fiz, É uma corrente. é uma corrente, você vai representando, vai Adiante. empoderando. E empoderamento não é só estético, lembrando bem, é você ver um médico, é você ver um advogado, é você ver qualquer coisa que sempre disseram pra você não fazer, que você não pode, que você não tem poder, que você não tem voz pra isso, e ver outra pessoa fazendo, ou eu posso. Representatividade e empoderamento é outra chave pra desconstrução das pessoas. Eu acho que é a chave, assim, pra um mundo melhor. Não vou acreditar em utopia, que o mundo vai ser perfeito, nunca. Mas eu acredito num mundo melhor. Uma convivência melhor. Uma convivência melhor. Menos ódio. Assim. Menos ódio. E por último, você tem algo pra dizer, sei lá, o que você diria para as pessoas que querem entrar em transição capilar, querem se sentir representadas, querem se aceitar melhor, se veem bonita? Eu diria pra você amar o seu igual. Ame uma mulher, se você for preta, ame uma mulher preta. Veja beleza nela, que quando você se olhar no espelho, você vai lembrar dela e você vai entender por que você enxergou beleza nela e vai enxergar em você. Se você for uma mulher gorda, se você for um homem gay, uma mulher gay. Ame o igual, uma pessoa igual, que você vai acabar se amando. Você vai vendo beleza em outras pessoas. Reveja também suas opiniões e seus gostos, porque muitas dessas coisas são construídas. Muitas dessas coisas são pessoas que falaram pra você e você acaba gostando. Por exemplo, eu, na minha adolescência toda, achava um homem negro horrível. Porque me ensinaram que homem negro tem coisas feias. Então, eu fui desconstruindo isso. Eu fui vendo por quê. Por que eu acho isso? Eu não acho isso. Eu não acho isso, simplesmente disseram que eu deveria achar E eu acabei achar. pegando pra mim e achei. É. Então, vai vendo por que você acha certas coisas. Vai chegando na raiz do problema. Por que eu acho isso? Eu nunca achei isso, por que eu tô achando agora? Vai se desconstruindo. Gente, dói, tá? Dói. Dói muito, não vou mentir pra vocês, desconstruir dói, porque ao seu redor vai estar todo mundo super barreiras fechadas, mentes fechadas, e você vai ser o único que Tem tá muita vendo. divisão também, ainda mais nas redes sociais, tem muito disso. Muito, um lado. Você se impor acaba sendo mal visto. Sim, as pessoas entendem várias coisas erradas e estranhas sobre você, diferente, mas você sabe a verdade sobre si mesmo. Então, desconstruir dói, mas é tão mágico. É necessário, é tão libertador você enxergar beleza em muitas coisas que todo mundo fala que é feio. Porque não tem motivo pra ser feio. Então foi isso, gente. Eu conversei com a Lucy. Obrigada de verdade. Foi obrigada. ótimo. Eu acho que muita gente vai entender melhor agora sobre os assuntos e a importância deles. Foi só uma pequena conversa, mas espero que vocês possam pesquisar sobre isso. Acho que é bem interessante e importante também observar mais quem tá mais à frente, observar por que aquela pessoa luta por aquilo, observar os seus iguais. Seus iguais, não. Seus iguais. E seus diferentes. Seus diferentes, era diferente, eu queria falar. Entender a luta das outras pessoas é muito importante. Muito obrigada. Obrigada. Sucesso no seu canal. Obrigada. Mais sucesso ainda, né? Que você continue representando, empoderando muita gente. E é isso aí. Tchau, gente. Foi um prazer. Tchau.